Ora, então sejam bem-vindos à abertura da época 2025-2026 da nossa NFL Transatlântica, que agora passa de Big 12 para Big 14, apesar de aqui a ESPN ainda não me ter deixado mudar o nome. Vamos ver se qualquer dia já corrige isso. Mas pronto, de qualquer maneira, temos mais. Temos três novos membros, aliás, e boas-vindas a eles: ao PV, Pedro Vitor Freitas, Tripa Seca, ao Diogo Santos, que vai ser o Boa Vista FC, e ao Luís Araújo, que vai ser o Cincinnati Burrows. O Diogo e o Luís ainda não se juntaram aqui à plataforma da ESPN, mas também há tempo para isso. Mas sejam bem-vindos e espero que se deem bem aqui entre nós, entre os outros 11 malucos que já cá estavam, que se divirtam muito, que sejam competitivos e que tenham sorte, que tenham a sorte que o Barrinha teve nos últimos anos, o nosso tricampeão. Aliás, tri. Espera aí, agora já estou. Tricampeão. Tá numa forma incrível. 2022, 23 e 24, os últimos 3 anos foram deles. E só uma das finais é que foi apertada. Mas é isso. Depois venham aqui à ESPN para ver as pontuações, os novos membros. Uh, São umas pontuações um pouco, em alguns aspectos, são um pouco acima do que é normal numa fantasy da NFL. Há aqui vários critérios adicionados, uh, outros que têm pontuações um pouco acima do que é costume. E além disso, temos os dois jogadores defensivos, os dois DP, além da defesa coletiva. Por isso, há aqui vários aspectos que vão ter que se habituar, estejam habituados ou não a NFLs, a fantasies da NFL. Uh, Vejam aqui, temos os waivers, que é no sentido contrário à classificação de cada semana. Temos uma data limite para as trades, temos trades com piques que têm que ser anunciadas na liga. Temos muita coisa, temos os keepers, mas bem, se vou estar a explicar tudo, vamos lá ao mais importante. Temos aqui, para começar, temos o listão. Para alguns pode ser mais fácil. Temos aqui uma planilha com todos os jogadores que estão neste momento em cada equipa. Para alguns pode ser útil ver porque há também os jogadores que estão no lugar de reserva, os rookies de segunda ronda do ano passado, que deixam de o ser, têm que agora decidir. Os nossos 11 membros mais antigos têm que decidir se 11 não são os 11 que têm, que alguns só o Cia, o Gelado, o Smiles, eu, o Pompeu e o Lucas é que temos ainda um rookie de segunda ronda no lugar de reserva. Pronto, temos aqui então os plantéis completos neste momento. Isto vai funcionar como para o draft de expansão. Vai ser um dos primeiros passos agora da liga. Cada um destes 11 vai escolher 8 keepers, 8 jogadores intocáveis para esse draft de expansão. E os restantes ficarão disponíveis para os novos membros escolherem, e podendo escolher um de cada equipa, portanto fazendo um platel num máximo de 11. Não é obrigatório escolherem deste leque todo, destes 11. Podem escolher só 8, só 9, o que quiserem. Mas é esse limite que há de só poderem escolher um por cada elenco. E além disso, os membros antigos, estes 11 membros, só podem dar keep a um quarterback. Portanto, há aqui gente que tem 2 quarterbacks, que é o limite máximo de cada da liga,
para cada plantel, mas há aqui gente que tem 3, porque depois há os que estão no IR que não contam para a estatística dos 2 ativos, por assim dizer. Mas para o draft de expansão só se pode dar keep a um quarterback, exatamente para dar hipótese dos novos membros também terem por onde escolher quarterbacks. Há aqui muita gente que tem 2 quarterbacks bons, tem 3, por exemplo aqui é o Pompeu que tem o Burrow e tem o Herbert, e depois ainda tem o Prescott no IR. O Smiles tem o Mahomes e depois tem o Knicks. O Parobé também tem Drake May e Bryce Young e Richardson. Por isso há aqui gente que tem 2 ou 3 quarterbacks, só poderá ficar com um. E depois na free agency, no draft da free agency, lá se arranjará. Mas é isso. Temos para começar, então para começar mesmo a sério, o que vamos ter é o sorteio da lotaria. Vamos ter a lotaria para as PICs e para distribuir os novos membros pelas conferências. Portanto, temos 2 conferências. Há uma conferência que vai receber um membro novo e a outra vai receber 2, porque o time que saiu era aqui da Ipiranga, pertencia à Ipiranga, portanto vai receber 2 times e a Luz Barrota vai receber um. Aqui está automático o triplo C canal Luz Barrota, mas pode acontecer ou pode não acontecer. Vamos fazer sorteio disso. E depois vamos fazer o sorteio da lotaria, em que estarão 10 equipas, as 8 do ano passado, mais as 3, 7 do ano passado, aliás, mais as 3 novas, sendo que o que ficou decidido é que as bolinhas do Arthur, salvo seja, serão divididas pelos 3 membros. Portanto, o Arthur conseguiu 40 bolas para a lotaria, a dividir por 3. Cada novo membro ficará com 13 bolas para a lotaria para disputar com os outros 7 membros. Sendo que o que irá acontecer é, vamos supor, onde é que eu tenho aqui? Vamos supor que fica, por exemplo, Chambel com a pique 1, Capi com a pique 2, depois, por exemplo, fica o PV com a pique 3, por aí fora, depois fica o Diogo, aliás, com o Boa Vista, vamos usar o nome do time que ele já escolheu, fica com a pique 7 e o Cincinnati Burrows fica com a pique 10. Ok, esta é a ordem em que eles vão estar para o draft de rookies e para o draft da free agency, mas para o draft da expansão seria então o PV, como veio primeiro, fica com a pick 1, o Diogo com a pick 2 e o Luís com a pick 3. Pronto, ficarei assim esta ordem, sendo que para o draft de expansão e para o draft de rookies esta ordem é fixa, vai ser sempre assim. A ordem que calhar vai ser sempre essa a ordem que escolhem, enquanto no draft da free agency há um sistema mais complexo que só explicando aqui com recorrer a visual ao que aconteceu ano passado, por exemplo. Portanto, vem aqui draft rookies, ordem fixa, tirando aqui as trocas de piques, que houve algumas. Aqui temos os keepers do ano passado. Depois draft geral, o que é que acontece? Como a gente pode escolher dos 13 keepers, que é o máximo que podem escolher, alguns escolhem 8, escolhem 9. Essa gente que escolhe menos keepers vai começar na frente nas rondas. Portanto, escolhe sempre primeiro sozinho. Quem tem menos keepers, por exemplo, se vamos supor um platel 18, 13 keepers, supõe 5 rondas. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5.
Aliás, depois juntando os rookies pode até só ser 3 rondas. Pronto. Uh, mas supondo que alguém escolha 8 keepers e tenha mais um rookie, dá 9 jogadores. Para 18 dá 9 rondas. Portanto, vai escolher 9 vezes e vai escolher sempre na frente, na ordem da lotaria, até estar igualado com os outros todos. Não é? Por exemplo, aqui o Arthur, o ano passado era o Arthur, o jogador que saiu, foi o que escolheu menos keepers, que eu até devo ter para aqui a nota algures. Ok, é isso. O Arthur tinha 8 picks, tinha 8 rondas para escolher, portanto convém aqui 8 rondas, ele participou sempre, apesar de depois na ordem ele ser o quinto. Portanto, ele começa primeiro, depois a seguir vinha o Moscambilhas, tinha 7 picks com o Lucas, sendo que o Moscambilhas estava na frente do Arthur e o Lucas estava atrás, e depois convém aqui na ordem, o Moscambilhas era o quarto a escolher e o Lucas era o sexto, portanto 4, 5, 6. Isto depois é complicado da primeira vez, mas pronto, é só para deixar semi-entendido que quem escolhe menos keepers, quem opta por ter mais picks para o draft, é porque tem mais para trabalhar o time, tem menos jogadores de qualidade, quer ter uma margem de manobra maior. Então faz um pouco de sentido eles escolherem na frente, uh, terem mais rondas no início para escolher e depois, conforme forem entrando os outros, vão descendo para a sua posição que lhes calhou na lotaria. Até depois estarem todos ordenados, como vem aqui. Só aqui na ronda 6, portanto houve 8 rondas, só na ronda 6 é que participaram todos. E no fundo é isso. Depois com o tempo será melhor explicado e conseguirão habituar-se melhor a este formato. Mas pronto, o draft de expansão, tal como disse, é fixo também, que é para simular também aquilo que aconteceu no draft da NFL de 95, quando entraram os Texans e os Panthers. Também foi fixo. Era Texans a escolher, depois Panthers, depois Texans, depois Panthers, pronto, por aí fora. Aqui o que é que vamos ter? Pronto, temos aqui uma página que vamos ter anotados os keepers de cada time. Os 8 no máximo, podem ser menos. A gente pode escolher só 6 ou 7 de keepers, não é obrigatório escolher os 8, cada um toma a sua decisão. E depois temos aqui também a página do draft, da expansão. Portanto, temos aqui time 1, time 2, time 3. Depois a lotaria ditará qual é quem. E depois vou metendo aqui o nome dos jogadores em cada célula, exatamente para depois não se repetir, porque se o time 1 escolher um jogador do Chambel, por exemplo, logo na primeira ronda, fica logo fechado aqui o do Chambel, não pode escolher mais jogadores do time dele. Fechado o draft de expansão, iremos para o draft de rookies, tal como já disse, ordem fixa, tirando as trocas de picks, que vamos ver aqui se acho que há uma, salvo ver, não. Já. Houve aqui. Há aqui duas. O Parobé vai ter a primeira do Smiles para 2025 e para 2026. Vai ver se não me esqueço desta depois no próximo ano. Parobé, avise-me. Seria você a sair prejudicado se me esquecesse. O que é que falta aqui mais? Portanto, o Smiles vai perder a pique de primeira ronda, dependendo da lotaria, mas depois tem a pique de segunda. É isso. Temos o draft de rookies, depois temos os keepers. Depois do draft de rookies,
Uh, Cada um escolhe os 13 keepers que quer manter no máximo, sendo que os rookies não contam nessa estatística dos keepers, são adicionados depois, portanto, no limite podem ser 13 jogadores do elenco mais 2 rookies, ficando depois só com 3 rondas para o draft geral, ou draft de free agency, como preferirem, que acontecerá no fim. O que há mais aqui para explicar? Para os novos membros, temos pronto, aqui na planilha isto é normal, temos a classificação, temos uma regular, temos a classificação por conferências, temos aqui um Strength of Victory, que é um dos critérios para as bolinhas da lotaria. Temos aqui depois os playoffs, e agora aqui os playoffs já vou explicar porque é importante para todos. Playoff stats, temos prémios, no final do ano votamos prémios para MVP, surpresa, rookie, e este ano em princípio teremos também o Comeback Player of the Year. Temos bugadas e fechados, que é o que dá nome a este vlog, que é jogadores que se excederam na projeção ou ficaram bastante abaixo. E aqui dividimos entre ativos e inativos, que são os jogadores que fizeram parte do 11, do elenco ativo, pontuou, e os que ficaram no banco. E depois temos aqui a tabela dos GMs, que é uma espécie de power ranking da sorte e do azar, ver quem é que teve mais bugadas e fechados no final do ano. O que é que temos aqui mais? Temos portanto as bolas para o playoff, temos aqui as regras, alguras, sem encontrar. A lotaria do draft está aqui. Temos 5 critérios na fase regular e 3 nos playoffs. Na fase regular temos o número total de derrotas, portanto, imaginando que alguém tenha 7 derrotas, aqui o exemplo é 9, portanto vamos usar 9. Imaginando que alguém acabe a temporada regular com 9 derrotas, este critério atribui-lhe 18 bolas, portanto é 9 vezes 2. Temos pontos marcados, em que são distribuídas entre 10 bolas a uma, de acordo com quem marca mais pontos, uma espécie de competitividade, porque podem acabar, por exemplo, com 9 derrotas e ter 220, 230 pontos, que é algo bom para a nossa liga, para a nossa fantasy. Mas podem acabar, por exemplo, para o Chambel ano passado, que teve algo bastante baixo, teve uma média de 182 pontos, que é bastante baixo, portanto isso seria prejudicado. Portanto temos este critério que é também para beneficiar quem é competitivo, mesmo que tenha ficado fora dos playoffs dos últimos 4, e que pronto, e que não lhe tenha corrido muito bem a época. Temos também o Strength of Victory, que já falámos. Portanto, o calendário complicado dos adversários, tendo em conta que aqui vamos jogar todos contra todos, mas, por exemplo, imaginando que uma equipa que acabe com, lá está, neste exemplo das 4 vitórias e 9 derrotas, imaginando que uma destas vitórias é contra um time que acaba 10-3, é uma boa vitória. Enquanto se forem vitórias todas contra times que tiveram um recorde negativo, um recorde de 500, é um Strength of Victory mais baixo. Por isso, um Strength of Victory mais alto também vai dar os tais 1 a 10 bolas. Aliás, aqui não, aqui tem tiebreakers. Aqui distribui-se conforme, por exemplo, se. Onde é que está? Está aqui. Pois é, que ainda não emendei aqui. Terá direito a 10 bolas. Mas é isso, distribui-se 10 a uma bola, e caso haja um empate, faça este tiebreaker. Quem ganhar recebe a bola acima e o outro recebe a bola abaixo. Derrotas com pontuação igual ou acima da média da liga, que é o que vai acontecer aqui
nesta tabela. Vamos ter aqui os points for, vamos fazer aqui uma média, e quem tiver derrotas, por exemplo, há já alguém que perca 9 jogos, mas 5 deles seja a fazer uma pontuação igual ou acima da média da liga, ganha 5 bolinhas. Se só ganharem 2 jogos assim, ganham 2 bolinhas. Pronto. E depois temos os jogos em que houve derrotas e lesões, que acontece, distribui-se uma bola por cada jogo em que esse time tenha 2 keepers ou um rookie da primeira ronda, ou os 3 lugares do IR preenchidos, ganha uma bolinha na lotaria também. Portanto, isto também é uma forma de, às vezes, alguns jogadores, Samuel, Michael Thomas, esse histórico, fazia muito isso, que era o jogador tal lesionado e mantinha-o no elenco dos 18 em vez de o meter no IR, e aí saía prejudicado. É uma forma também de meter este jogador no IR. Pode ser um jogador importante, pode ser um jogador só de recurso, mas mete no IR, vai buscar outra free agency, e mesmo que perca, depois pode ser beneficiado na lotaria por causa disso. Depois temos os critérios dos playoffs com o recorde. Aqui cada jogo realizado na Liga dos Últimos, que é pronto, os eliminados, dá direito a uma bola. Cada derrota dá direito a uma bola, cada vitória 5 bolas, e se terminar a Liga dos Últimos só com vitórias dá 3 bolas. Está um mínimo de bolas de 4, que é há times que vão fazer só 2 jogos na Liga dos Últimos, e se perderem os 2 dá 2 bolas, portanto 2 mais 2 dá 4, e o máximo de bolas é 5, é 21 aliás, porque é 5 vezes 3, é o máximo de jogos que pode fazer na Liga dos Últimos é 3, portanto aqui é 1 vezes 3 dá 3, cada vitória 5, 5 vezes 3 15 dá 18, e depois mais este bónus aqui de 3 bolas dá 21. E depois também a média de pontos marcados, que é a mesma lógica do critério da fase regular, que é fazer a média. Quem tem mais pontos marcados, melhor média de pontos marcados, 10 bolas. A equipa que desce com menos pontos, ou décima melhor média, uma bola apenas. E depois outra novidade, se calhar para os novatos, que é os pick'ems no final da temporada. Para os playoffs da NFL, nós fazemos pick'ems de cada ronda dos playoffs. Como podem ver aqui, temos ronda wildcard, ronda divisional, conferencial, Super Bowl, com depois aqui o total. Portanto, cada jogador escolhe o vencedor de cada duelo dos playoffs. Se acertar uma bola, se falhar, 0 bolas. E pronto, é isso. Depois junta-se isto tudo e dá isto que aqui temos, este quadro aqui e este total, que é o que vai servir para a lotaria. O que é que falta aqui mais? Falta falar dos playoffs. Isto aqui é importante para todos, porque ao passar de 12 para 14, o que é que isto dá? Dá que podemos fazer aqui uma temporada em que todos jogam contra todos. Portanto, 7 jogos entre conferências e depois os 6 intra. Dá os 13. Portanto, vamos passar de 14 para 13 semanas de fase regular. E depois para os playoffs, o que é que acontece? Vamos ter o formato igualzinho ao da NFL, como já tínhamos falado e discutido no ano passado, que é, vamos ter uma ronda wildcard onde os vencedores de cada conferência têm uma bye week. Portanto, esta será a semana 14 da temporada, com os vencedores da conferência aqui com a bye, já a apurarem-se diretamente para a ronda divisional. E depois é exatamente como nos playoffs da NFL, todos nos playoffs, o 7 de cada conferência, sendo que o segundo joga contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto, na ronda da wildcard. Ronda divisional, então aqui o vencedor da conferência diretamente aqui qualificado,
vai jogar contra a seed mais baixa que ganhou no wildcard. Portanto, pode ser o 7, o 6, o 5 ou o 4. E depois aqui o outro duelo, a seed mais alta, que não seja a 1, claro, e a segunda seed mais baixa. Portanto, podemos ter aqui um contra o 4, o segundo contra o 3, um contra o 6 e o segundo contra o quarto, por aí fora. E depois é tudo normal. Vencedores daqui encontram-se na conferencial. E depois Super Bowl e terceiro e quarto lugar, sendo que aqui são os lugares fixos para a lotaria. Portanto, quem ganhar fica com o lugar 14, o derrotado do Super Bowl fica com o 13, o terceiro fica com o 12 e o quarto lugar fica com o 11. Aqui este é mais pela honra e para entrar aqui no quadro de honra da liga, no quadro de medalhas. Como podem ver aqui, temos aqui o número de participações anos na liga, temos aqui os ouros, vezes que ganharam, pratas, bronze, vezes que atingiram o Final Four, vezes que chegaram aos playoffs, e esta coluna nova aqui, que será o wildcard, porque vamos contabilizar aqui diferente. Playoffs é quem chega aqui à ronda divisional e o wildcard é quem pronto, vão participar todos, portanto vão chegar todos ao wildcard. Mas é isso, playoffs é só mesmo para distinguir, para fazer aqui a diferença entre os membros mais antigos, que já têm aqui mais participações, e os membros novos que pronto, vão entrar agora. O que é que temos mais? Depois temos aqui a Liga dos Últimos, que aqui tive que estar aqui a cozinhar coisas bem ridículas para isto fazer algum sentido. A Liga dos Últimos, então, vai ter a primeira ronda, que é da semana 15. Vai coincidir então com a ronda divisional para quem vencer a ronda wildcard. Quem perder a ronda wildcard vai para aqui, sendo que fica assim dividido. Fica a seed mais alta que perdeu no wildcard da Alves Barrota, joga contra a seed mais baixa da Ipiranga. E vice-versa, a seed mais alta da Ipiranga joga contra a mais baixa da Alves Barrota. E depois aqui o outro jogo é com a seed restantes. Ronda 2, que coincide aqui com a ronda conferencial. Portanto, já recebe aqui os perdedores da ronda divisional. O que vamos ter aqui é uma divisão de quem ganhou com mais pontos, quem marcou mais pontos na ronda 1, vai jogar com a seed mais baixa que perdeu na ronda divisional. Quem ganhou por menos pontos, com menos pontos feitos na ronda 1 da Liga dos Últimos, joga com a seed mais alta da ronda divisional. Depois temos o vencedor com os segundos mais pontos feitos na ronda 1, joga com a segunda seed mais baixa da ronda divisional. O derrotado da ronda 1 da Liga dos Últimos com mais pontos feridos joga com a seed em falta da ronda divisional. E depois falta aqui o derrotado com menos pontos feridos da ronda 1 contra o derrotado com os segundos menos pontos feridos da ronda 1. Isto foi o melhor que arranjei, que também dá uma ligeira possibilidade de os jogos serem todos entre equipas de conferências opostas. Portanto, em princípio, estes aqui, pelo menos estes dois aqui, serão seguramente entre times da Alves Barrota e de Ipiranga. Estes poderão ser ou não ser, sempre que possível serão, mas pronto, dependerá muito do que acontecer aqui, e dependerá muito dos resultados daqui da ronda 1, mas foi o que arranjei que desse mais possibilidade de fazer algum sentido, tendo em conta que é um número pronto, passa de 6 equipas para 10. Se fosse de 6 para 12 seria mais fácil arranjar os confrontos, mas de 6 para 10 foi mesmo melhor que arranjei,
deixando aberta a porta de duelos interconferências. Depois para a ronda 3 é que já pode ser inter ou intra, ou pode acontecer muita coisa. O que vai acontecer é uma classificação destas 10 equipas que aqui estão, tendo em conta o que se passou nas rondas anteriores e o que se passou na fase regular. Portanto, vamos fazer uma classificação que faça esse somatório, fase regular mais ronda 1 mais ronda 2, e quem ficar em primeiro jogará contra o décimo, o segundo contra o nono, terceiro contra o oitavo, por aí fora. Com os tiebreakers que já são conhecidos, estão aqui, alguns na questão. Tenho tiebreakers para aqui, alguns. Tenho que meter aqui uma nota para os tiebreakers me aparecerem logo. Ok, estão aqui. Estão aqui. Portanto, são estes 8 tiebreakers que são um confronto direto, recorde contra equipas da mesma conferência, o segundo ponto. Terceiro é pontos marcados. O quarto, pontos contra equipas da conferência oposta. O quinto, o critério de desempate é o strength of victory. Sexto, total de vitórias quando jogou em casa, que é um critério só porque sim. Sétimo, o diferencial de pontos. E oitavo, o sorteio de moeda ao ar. É provável que altere aqui o sexto e o sétimo, porque este ano algumas equipas terão 6 jogos em casa e outras terão 7, por isso. E é um critério menos, pronto, menos específico. É só mesmo por comparar com os critérios habituais da NFL também. E de outros esportes, e da NBL também às vezes usa este. E então tento usar alguns destes critérios para aqui, mas este aqui deixa de ter tanto impacto este ano, porque no ano passado, enquanto estava para fazer 7 jogos fora, 7 em casa, agora fica desequilibrado, por isso talvez troque aqui estes dois critérios. O que é que temos mais? Lá está, a Liga dos Últimos é isto. Uma grande confusão também, vai ser depois uma dor de cabeça para arranjar aqui os encontros depois da ronda 2. Mas é este o novo formato dos playoffs. Para a parte do campeão é mais direto, mais fácil de compreender. Este aqui, pronto, é mesmo só para fazer aqui depois o joguinho da lotaria. E para manter a competitividade, porque não quero que alguém perca na ronda wildcard e desista, não. Depois tem aqui mais 3 rondas e que tem que as disputar, tem que ser competitivo e ainda estar a tentar free agency aos jogadores que estejam lesionados, que estejam ativos, para ter uma equipa competitiva para disputar estes jogos e tentar ganhar e conseguir mais umas bolinhas para a lotaria. O que é que temos mais? Temos aqui jogos unidos também. Na planilha principal temos aqui uma lista dos jogos mais competitivos de cada ano. Aqui os que temos é tudo que tenha ficado em diferenças abaixo de 2 pontos. Temos um head-to-head geral. Temos um Hall of Fame também, que esqueci de perguntar ao Arthur se quer meter alguém no Hall of Fame. A ver se lhe pergunto. Temos uma tabela all-time, que isto aqui há que dar aí os parabéns ao Gelado Almeidão, que fez aqui esta tabela magnífica de all-time de vitórias e derrotas, com percentagens, com dos playoffs, da regular, do total, apesar de ainda não estar aqui atualizado o Barrinha. Ainda tenho que atualizar aqui o Barrinha, mas isso é com o Gelado. Aí temos os points for, points against, também bastante bom. Aqui o Gelado é ainda muito mais craque das planilhas que eu. O que é que temos mais? Não temos aqui mais nada assim que tenha a dizer. Trocas. Trocas, como podem envolver piques, peço sempre aos novos membros que avisem no grupo da liga
que vão fazer a troca e qual é que são as condicionantes, quais os jogadores e picks envolvidas. E penso que é isso que tenho neste momento para dizer. Temos aqui mais o que? Draft rookies, não há nada assim. Draft rookies, pronto, como já falei nisso por alto, mas temos as duas rondas, sendo que os rookies de primeira ronda normalmente têm mais qualidade, portanto, em princípio serão usados logo durante a temporada. Já os de segunda rodada podem ser usados ou não. E então criámos o quê? Criámos aqui um lugar de reserva, uma G-League, e cada GM, cada jogador, cada participante pode escolher a qualquer altura da época enviar o seu rookie de segunda ronda para este lugar de reserva, que deixa de contar para o elenco ativo que tem, mas o jogador não deixa de ser deles. E a qualquer momento na época podem dizer: eu, com o nome do time ou o nome do GM, escolho puxar o jogador de segunda ronda do lugar de reserva para o time principal, e puxa o jogador. Mas só os rookies de segunda ronda é que podem entrar aqui. É também uma forma de ter um jogador que pode não entrar logo, ou pode entrar só mais para o final da época, ou pode entrar só para a segunda ou para a terceira época, ser mais de desenvolvimento, e então ter o jogador aqui disponível, sendo que mais ninguém o pode ir buscar. Ou pode, mas leva penalização se o fizer. Rookies de primeira ronda é que tem uma cláusula. Portanto, não o podem dispensar. Os rookies de segunda ronda podem dispensar se quiserem, mas os de primeira ronda não. Portanto, tem uma cláusula que os liga ao time que o draftou, e se for dispensado por cada jogador, por cada jogo que não tiver no time, terá uma penalização de 5 pontos na pontuação da semana. Bye week incluída. Sim, bye week incluída. Se o jogador pode estar em bye week, mas se não estiver no plantel, também 5 pontos. E é isso. A cláusula só desaparece no fim da época de rookie, ou se o jogador for trocado. Sendo que depois dessa cláusula não transfere para o time que o jogador for trocado. Portanto, depois o outro time pode escolher o que quiser. Se o quiser trocar, depois de trocar por ele, se o quiser dispensar após uma semana ou duas, pode fazê-lo sem penalização. Mas fora isso, com o time que o draftou, a cláusula existe. E as únicas exceções de dispensa é se o jogador rookie de primeira ronda sofreu uma lesão com o retiro da resta da época, se o jogador tiver o contrato terminado pela sua equipa da NFL, ou se a carreira do jogador for interrompida por fatores extra-gramado, tipo situações tipo Henry Ruggs ou Aaron Hernandez. Pronto, isso aí é quase o mesmo que ter uma lesão, mas na cabeça, que os deixa dói-dóis e fazem depois porcaria da grossa. Aqui estão as regras dos rookies de segunda rodada. Aqui está, há uma exceção aqui, que é os rookies de segunda rodada podem ser resgatados por outros GMs, que não o time que o draftou, mas em situações muito específicas. Que é, o GM tem que manifestar interesse, o GM que quiser esse rookie tem que manifestar o interesse, e precisa ter vagas disponíveis no elenco principal. Portanto, imaginando que há aqui um GM, o Diogo, por exemplo, tem aqui um rookie de segunda ronda que é um running back. E esse rookie interessa ao Pompeu. O Pompeu nem tem aqui lugar aberto, mas pronto, não interessa. Esse rookie interessa ao Pompeu. O Pompeu tem que ter um lugar em aberto aqui, no elenco dos 18, e tem que ter também só 4 running backs ou menos, porque o limite é 5.
Se já tiver 5 running backs, não pode estar a manifestar interesse no outro. Ou então tem que dispensar um dos que tem antes de manifestar interesse. E se tiver estes 18 lugares preenchidos, também não pode manifestar interesse nesse running back. Portanto, tem que ter 17 ou 16 preenchidos, tem que ter aqui um ou dois vagos para manifestar interesse. E o interesse só será tido em atenção se o GM que tem o rookie em vaga de reserva tiver vagas em aberto no elenco principal. Portanto, voltando aqui a este exemplo, o Diogo tem este running back no lugar da reserva, mas depois tem aqui 18 lugares preenchidos e todos os jogadores estão saudáveis. Então, mesmo que alguém manifeste interesse neste rookie, não vai ser tido em conta pelo League Manager, que sou eu, porque o Diogo pode não querer subir ou não tem espaço para subir este running back para o plantel dele, portanto também não faz sentido estar a preferir dele para outro GM. E de resto, o que é que há aqui mais? Ok, é aqui esta a linha C, que é mesmo que o interesse seja manifestado e que se compram estes pontos acima, portanto, vamos ver, supondo que tanto o Pompeu manifesta o interesse e tem os lugares vagos, tem possibilidade de receber o running back, como ao Diogo que tem lugar vago para subir o running back, depois aí é decisão do Diogo. Ou sobe, depois do interesse ser manifestado, ou sobe o running back, ou o deixa sair e o liberta para o Pompeu. Será sempre a decisão do GM que draftou o jogador. Poder ficar com ele ou poder libertá-lo, mas a partir do momento que o interesse é manifestado, tem que tomar a decisão, ou liberta ou sobe. Sendo que se o Diogo libertar este jogador para o Pompeu, depois o Pompeu não pode colocar o jogador no lugar de reserva. Tem sempre que o manter no elenco principal, ou no IR se solucionar, ou dispensá-lo. Não pode nunca, mesmo sendo jogador de segunda ronda, rookie de segunda ronda, não foi draftado por ele, portanto não o pode enviar para o lugar de reserva. O que é que temos aqui mais? E penso que é isso. Troca das picks também. Lá está, avisar no grupo. A validação do número de bolas da lotaria. É bom que também, sendo que as regras estão aqui escritas e todos sabem, é bom que depois também confirmem vocês. Pode alguém sentir-se prejudicado e ver que lhe falta uma bola, ou duas, ou três, então antes de validar, antes de ficar fechada a contagem, que avise o GM para que o GM não, que avise o League Manager que algo está errado, então que para ser corrigido. Mas a partir do momento que fica fechado, eu mostro que aquele é o total de bolas e todos dizem sim senhor, são estes as bolas de cada um, então fica fechado e deixa de haver motivo para reclamação. E pronto, há aqui os jogadores defensivos, que eu acho que já expliquei isto a todos os jogadores novos, mas pronto, fica novamente o alerta. Em cada jogo da temporada há 2 lugares para defensive players, sendo que é obrigatoriamente um tem que ser defensive end, defensive tackle ou linebacker, portanto daquela fase de subida da defesa, da fase da linha de impacto, e depois outro jogador terá que ser da linha secundária, um cornerback ou um safety. Sendo que se jogarem com 2 jogadores da mesma unidade, se jogarem com 2 cornerbacks ou com 2 defensive tackles, serão penalizados com a pontuação do jogador que contribuiu mais destes dois. Portanto, imaginando que há um defensive que alinham com um defensive tackle e um linebacker. O defensive tackle faz 9 pontos, o linebacker faz 10. Serão penalizados com 10 pontos do linebacker.
E pronto, e lá, de resto, draft, aqui os limites da posição, também é importante. Eu irei avisar sempre de como está o limite de cada posição uh, para o draft, para vocês irem tendo atenção, para não excederem, mas lá está, convém também terem esse cuidado. Depois, durante o draft, já estiverem, por exemplo, com os running backs todos fechados à ronda, à falta de uma ronda, já estiverem com 5 running backs na ronda 7, por exemplo, olhando aqui para este exemplo, chegam aqui, escolhem o running back, nem sei se estou aqui a ver algum. Uh, aqui nem está nenhum, mas pronto, fazendo conta, que há aqui um running back. Se escolherem e já for o vosso quinto, que é o limite da posição, então depois na ronda 8 já não podem escolher um running back, tem que escolher outro jogador qualquer. E se por exemplo faltar aqui, imaginando por exemplo que faltando aqui a este que é o primeiro, tem um quarterback, podem escolher outro. Já tem os 5 running backs, não podem escolher mais nenhum. Já tem, se tem zero kickers, aliás, se calhar convém escolher um kicker depois na última ronda. É uma coisa que têm que ir vendo. Depois aqui eu também vou atualizando nesta coluna aqui para verem a situação do vosso time. Ou podem perguntar, se não quiserem ver, eu também mando mensagem a dizer como está a situação. Mas pronto, convém ter esse cuidado, ver quais são as posições em que estão com jogadores já completos, ou já estão pelo menos algo balanceados, bem equilibrados, e outros que faltem. Por exemplo, se só tiverem um DP, querem ir buscar depois outro depois do draft acabar, ou querem já fechar aqui com um mais um. Querem construir, por exemplo, aqui querem um build com 3 tight ends, ou querem só 2, ou querem só um. Depois terão que fazer as vossas contabilizações de acordo com a vossa estratégia, claro. E deixar só o aviso aqui que foi decisão da Liga. O time que saiu, que foi o Arthur, o Brasil Alligators, a decisão da Liga foi o seu time ser dissolvido e os jogadores que ele tinha passarem para a Free Agency. Portanto, estes aqui não vão entrar no draft de expansão, vão entrar no draft geral, neste aqui. Portanto, tendo em conta que há aqui jogadores bastante bons, tem aqui o Lamar Jackson, tem o Saquon, tem o Davante Adams, tem o Joe Mixon, tem o Chase Brown, tem o Stafford, tem o TJ Watt, tem aqui vários jogadores bastante bons que agora fazem parte da Free Agency e são da liga, podem ser draftados por qualquer um, mas fica também esse aviso para os jogadores novos e lembrete para os jogadores antigos que estes bonecos aqui estão na Free Agency e que convém também planear depois o vosso draft de Free Agency ou draft geral de acordo com estes jogadores que aqui estão presentes. E então, por exemplo, Amar, QB de topo, Saquon Barkley foi um dos melhores jogadores do ano passado em Fantasy, ou foi mesmo o melhor. E há aqui vários, Davante Adams sempre está alguma coisinha, Chase Brown e Mixon também são bons running backs, por isso tenho isso em consideração. E penso que é tudo, e já não é pouco. E é isto, não tenho mais nada para dizer. Sejam bem-vindos novamente aos novos membros e que comece a época. Em breve teremos a lotaria, em princípio para a semana. Esta semana acho que não vou conseguir fazer, mas para a semana então, lá para o meio da semana, meio ao final da semana, teremos o sorteio das conferências e a lotaria. E depois a partir daí será sempre a andar com o torneio com a expansão, com rookies e depois draft geral. O draft geral será só em agosto. Em princípio, junho depois será para o draft de expansão, que já vai dar trabalho que chega, tendo em conta que temos que escolher os keepers primeiros. Depois, julho,
draft de rookies e agosto, draft geral, em preparação para a época que arranca no início de setembro. E pronto, chegamos ao fim. Obrigados a todos os que virem este vídeo, principalmente aos que virem em velocidade vezes 2, porque isto já vai longo. E é isso. Até uma próxima.